Saiba que hoje você poderia conquistar mais coisas se você usasse esse poder que você tem. Poderia conquistar mais coisas. Saiba que situações difíceis na tua vida poderiam ser resolvidas de uma forma melhor se você usasse o poder que você tem. Amém? Então é sobre esse poder que eu quero falar hoje, que eu quero meditar com você hoje. E todos nós temos esse poder disponível. Todos nós temos esse poder disponível. Mas que poder é esse, Wellington? Que poder é esse? A nossa meditação está no livro de Tiago. Tiago, capítulo 3. Eu vou ler primeiro o versículo que está no versículo 10 e depois a gente volta para o início do capítulo. Que diz o seguinte. Quem chegou aqui? Inha, bom dia, Inha. Isso. Inha estava um pouco ausente porque ela estava se recuperando da cirurgia e graças a Deus deu tudo certo, né? E a cirurgia e voltou, graças a Deus. Deus é bom. Então, Tiago 3:10 diz assim: E assim a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca. E assim a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca. Ou seja, você tem o poder de atrair bênçãos à sua vida. Da mesma forma que você e eu, claro, temos o poder de atrair a maldição para a nossa vida. Então a bênção e a maldição, elas vêm da nossa boca. Mas para a gente chegar nesse versículo, a gente tem que começar no versículo 2, né? Eu quero começar do 2 com você. Que diz assim: todos nós cometemos erros. Todos nós cometemos erros. Se alguém pode dominar a sua língua, isso prova que ele tem perfeito domínio sobre si próprio em tudo o mais. Gente, essa mensagem que eu quero transmitir, que eu quero meditar com você hoje, é que não há ninguém perfeito, a não ser Cristo. Ninguém é tão perfeito que não cometa erros, que não cometa falhas, que não cometa pecado, a não ser Cristo. Só que a ênfase que o Tiago traz aqui, o apóstolo Tiago traz nessa carta, é sobre o poder que está na língua, no que a gente fala. Por que no que a gente fala, Edson? Porque a gente só consegue falar, desenvolver a dicção, a fala, por causa da língua, né? Você sabe disso. Aquelas pessoas que têm a língua presa, por exemplo, elas não conseguem falar. Então, o poder que tem no falar, na fala, esse poder, ele vai transformar a tua vida se você souber usar. Se você souber usar. Só que ele começa dizendo, olha, nós cometemos erros. Não há ninguém imperfeito. Aliás, ninguém perfeito que não cometa falhas. Para que ele começa a dizer isso? Para dizer, olha, aquela pessoa mais sábia, aquela pessoa mais inteligente, aquela pessoa mais instruída, aquela pessoa mais espiritual, em algum momento ela vai falar algo que não é certo, que não deveria ter sido falado. Às vezes eu com minha filha acabo falando ou repreendendo demais. Ontem eu saí com ela para comprar pão, para ir na farmácia, e ela estava muito inquieta ontem à noite, porque passou o dia brincando com a amiguinha aqui em casa. Quando foi à noite, a amiguinha foi embora e ela ficou meio inquieta, mexendo em tudo onde a gente estava, e papai isso, papai aquilo, e eu repreendi ela umas 2 ou 3 vezes, né? Só que aí nessa terceira vez eu senti que foi um pouco pesado, que é uma criança. Eu tenho que entender que ela é uma criança, eu tenho que entender o que passa na mente dela, e que talvez não, eu exagerei na repreensão, né? E aí eu conversei com ela, você tá tudo bem, você quer alguma coisa, para entender o lado dela. O que é que eu quero dizer com isso? É que
Na nossa fala, naquilo que a gente fala no dia a dia, no tratar com as pessoas, a gente às vezes erra. Seja com minha esposa, com minha filha, seja com algum de vocês. Você no teu dia a dia, seja com alguém da tua família, no teu trabalho. Nós erramos contra Deus quando nós falamos o que não deveríamos ter falado. Quando usamos nossa boca para falar coisas que não agradam a Deus. Certo, gente? Então todos nós cometemos erros. Eu e você, a gente comete erros. Não tem como a gente dominar a nossa língua a menos que a gente busque viver uma conexão 24 horas com Deus. E mesmo assim, a Bíblia está dizendo que a gente pode cometer erros. Ok? Podemos cometer erros. No versículo 3 diz: podemos fazer com que um cavalo grande se volte para cá como quiser, quando quisermos, através de freios na sua boca. E o leme minúsculo de um barco, né, faz com que um navio enorme se volte para qualquer lado que o piloto queira. Assim também a língua é um pequeno órgão, mas se orgulha de grandes coisas. O que é que ele está trazendo aqui? Imagina, quem gosta de cavalo, por exemplo, sabe que na boca do cavalo fica um freio, né? E através disso, o condutor consegue direcionar o animal para um lado ou para o outro lado. No navio, é um leme, tá ali, ó, na mão do tripulante, e aquele leme faz com que o navio vá para um lado ou para o outro. Aí ele menciona que a língua, um pequeno órgão que está na nossa boca, se orgulha de grandes coisas. Para a gente pensar, para a gente meditar, que tudo que a gente falar, tudo que a gente pronunciar, ela tem um efeito grande. Vai ter um efeito grande, seja para bom, seja para ruim. Que a gente, a partir de hoje, comece a pensar, a meditar o que é que está saindo da nossa boca. O que está saindo? Quais as palavras? Será que são palavras de bênção? Será que são palavras de maldição? Será que nós estamos usando a arma que a gente tem para abençoar outras pessoas? Ou para amaldiçoar outras pessoas? Para abençoar nós mesmos, a nossa família, para amaldiçoar? Então, para a gente pensar no poder que você tem. Você tem esse poder. Você tem o poder de transformar, assim como o leme ele muda a direção do navio, você tem o poder de fazer com que a sua vida ela mude de direção. Através do poder que está na sua boca, na sua palavra. A palavra que você pode proclamar. Você tem esse poder. Wellington, mas eu queria que melhorasse isso na minha vida. Você tem esse poder. Amém, gente? Aí ele diz aqui, olha, uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma fagulha pequenina. Para começar um incêndio, para começar uma grande queimada, você só precisa de uma faísca. E aquela faísca se torna uma grande destruição. Assim é a língua. A gente, com uma única palavra, a gente pode provocar grande destruição. Pessoas, vidas são destruídas por causa de palavras que são proferidas. Vidas são destruídas por causa de palavras, muitas vezes no trabalho, muitas vezes nos relacionamentos. Pessoas se desanimam por causa do que escuta. Mas se escutaram é porque alguém falou. Porque alguém falou. Aí a gente chega no versículo 9 que diz assim: com a língua damos louvor ao Senhor, ao nosso Senhor e Pai, e com ela rompemos em maldição contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. Gente, você tem esse poder. Usa, a partir de hoje, procura usar com sabedoria as tuas palavras. Usar as tuas palavras para abençoar.
Como Viviane colocou aí, palavra tem poder. As palavras têm poder. Aqui em Tiago, no 1:22, diz: lembre-se, coloque em prática a palavra e não sejam apenas ouvintes. Mas colocar em prática como, Wellington? Proclamando bênçãos na tua vida. As coisas estão ruins, começa a declarar melhoras. Eu preciso fazer isso ou fazer aquilo, começa a declarar que as coisas vão acontecer na tua vida. Versículo 26 diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua ferina, está apenas enganando a si mesmo e a sua religião não vale nada. Porque não é uma questão de religião, não. Mas é uma questão de sabedoria, de viver o que a Bíblia nos ensina. Olhar com firmeza para Deus, olhar com firmeza para aquilo que Ele tem nos ensinado. Olhar com firmeza para aquilo que Ele tem nos direcionado. E usar a nossa língua, as palavras, proclamar palavras de bênção ao nosso respeito e ao respeito de quem está à nossa volta. Deus, Ele nos deu essa ferramenta. Deus, Ele nos deu esse poder para que a gente possa alcançar aquilo que a gente deseja. Lá em Mateus, capítulo 5, acredito, capítulo 4, tentação de Jesus, o diabo chega e diz: olha, se realmente tu é filho de Deus, dá ordem aqui faz com que essas pedras se transformem em pão. Jesus poderia fazer isso com o poder da palavra. Jesus poderia fazer isso com o poder da palavra. Nós temos o poder de mudar a situação na nossa vida. Se nós estamos conectados com Deus, nós proclamarmos uma palavra e essa palavra se tornar real. A Bíblia diz: se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer àquele monte, olha, sai daqui, se transporta para cá. Isso é o poder da palavra. A Bíblia diz: se estivermos enfermos, nós oraremos ao Pai. Oraremos ao Pai. E o Pai, Ele vai nos curar. É o poder da palavra. É o poder da palavra. Amém, gente? Poder da palavra. Então, quando a gente lê o versículo 10, assim a bênção e a maldição vem brotando da mesma boca. Aí, meus irmãos, é evidente que isso não está certo. Como pode eu ser filho de Deus e da minha boca sair bênção e maldição? Aí no versículo 11 ele diz: acaso pode uma fonte de água jorrar primeiro água doce e depois água amarga? Ele nos leva a uma reflexão que é um pouco intrigante. Mas por que, Hélio? Porque todos os dias nós devemos nos policiar naquilo que a gente está falando. Talvez a tua vida não esteja prosperando por causa do que está saindo da tua boca. Talvez a tua vida não esteja evoluindo, os teus problemas não estão sendo resolvidos por causa do que está saindo na tua boca. Se vem uma situação difícil na tua vida, você escolhe fazer o quê? Reclamar, murmurar, dizer que tua vida está... Aí a gente começa a dizer: minha vida está uma desgraça, minha vida está péssima, minha vida está isso, minha vida está horrível. Claro que tá, você está dizendo isso. Você tá dizendo que a sua vida está terrível. Existe um louvor que a gente canta na igreja que diz assim, só vai melhorar, só vai melhorar. Então, se tem uma situação na minha vida de desconforto, a gente já falou sobre isso aqui, entrega a situação nas mãos de Deus e procura uma solução. Começa a proclamar: eu já vejo a solução desse problema, eu já vejo a solução dessa dificuldade, eu já vejo uma saída. Minha vida está melhorando, só vai melhorar, só vai melhorar. Para de reclamar. Quem reclama não prospera. Quem reclama não prospera. Não tem como da mesma fonte sair água boa e água amarga. Ou você é filho de Deus ou você não é. Ou você tem o Espírito Santo dentro de você e é guiado por ele, ou você não é guiado por ele.
Não tem como eu ser guiado pelo Espírito Santo e da minha vida sair água amarga, palavras amargas. É um sinal que eu estou sendo guiado pelo meu desejo, pela minha própria carne. Vendo colocou aqui, e nós como cristãos não temos que impor a nossa verdade. Nós como cristãos temos que ensinar. Porque muitas vezes queremos impor para a família, apontar os erros e não estamos aqui para isso, exatamente. Não apontar os erros, mas mostrar o caminho, o direcionamento. Érica colocou, temos que ter o hábito de falar coisas boas, exatamente. Ainda que a situação seja ruim, começar a falar coisas boas ao nosso respeito. Se vocês forem sábios, vivam uma vida de constante bondade, para que dela mane somente boas ações. Se vocês forem sábios, vivam uma vida de constante bondade. Gente, às vezes quando alguém nos maltrata, quando alguém faz algo ruim pra gente, a vontade que dá é falar mal da pessoa, sobre a pessoa, é falar, né? Tudo que a gente sabe aí que as pessoas falam. Mas a sabedoria ela vai amenizar qualquer situação. Se alguém está irado com a gente, se alguém está com raiva, às vezes é melhor ficar em silêncio. Ficar em silêncio. É melhor do que soltar uma palavra e essa palavra ela atrai a maldição para a tua vida. Devemos estar em silêncio nos momentos oportunos, mas para isso devemos também despertar sabedoria, para saber o momento de falar, o que falar, como falar e com quem falar, para que a gente possa não se perder. Lembra, a bênção e a maldição a gente acaba atraindo com a nossa própria boca. Que a gente possa começar a atrair coisas boas, proclamar coisas boas, começar a dizer sobre a minha vida o que é que a Bíblia diz que eu sou, o que é que a Bíblia diz que eu tenho, o que é que Deus diz que eu tenho. O que é que a Bíblia diz que eu tenho? Que você é, quem você é. Você sabe quem você é? A Bíblia diz que nós somos feituras de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. Você é filho de Deus. Você é rei, porque Jesus é o rei dos reis. Você é governador, porque ele nos deu todas as coisas para governarmos. Você é sacerdote, profeta da sua família. Você é tudo que a Bíblia diz que você é. Então, por que a gente diminuir e achar, mas eu não sou nada, mas eu não tenho nada, e a gente começa a usar palavras ao nosso respeito que vão nos diminuir. A gente começa a proferir palavras ao nosso respeito que vai fazer com que a nossa vida seja enterrada. A gente começa a olhar a vida de outras pessoas e achar que a gente não é nada. E aí a gente começa a despertar inveja e falar coisas contra outras pessoas. Fala de pai. Oi? De pai é o que ele disse. O quê? Não tenho certeza do final, porque fez tanta coisa errada. Você devia estar falando aqui de uma pessoa que a gente estava conversando domingo, e essa pessoa ela não tinha certeza para onde ia. Para onde ia depois da morte. De tanta coisa errada que fez. Talvez você também não tenha essa convicção. Mas a gente precisa, com o poder da palavra, Romanos fala isso, se eu crer no meu coração e confessar com a minha boca que Jesus é o Filho de Deus, nós temos a garantia de uma vida eterna no céu, porque a vida eterna ela é duas. Ou eu estou no céu ou eu estou no inferno. E esse poder, você tem o poder de escolher.
Você tem o poder de escolher qual caminho você quer seguir. E também é no poder da palavra. É eu crer no meu coração e confessar com a minha boca. Não tem como você servir a Cristo, não tem como você começar a trilhar um novo caminho se você não confessar e dizer, olha, a partir de hoje eu decido entregar a minha vida a Cristo. A partir de hoje eu creio que Jesus é o Salvador da minha vida. A partir de hoje eu decido seguir os seus mandamentos, cumprir as suas ordenanças. A partir de hoje eu sou cristão. É aqui, ó, o poder da palavra. Só que quando a gente diz, não, eu não sou, quando a gente começa a negar, a gente está usando a palavra para negar o nome do Senhor. E a Bíblia diz, Jesus narrando, diz que aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Aí quando chegar no dia do juízo, aí vai chegar lá, talvez eu, você, não sei, a gente vai chegar diante do trono lá do Senhor. E aí o Senhor vai dizer, olha, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então tudo é no poder da palavra. Mães que ficam dizendo, mas esse filho é uma peste, esse filho não presta, não vai dar para nada, não vai servir para nada. Mães ou pais ou pessoas, não deixem ninguém falar palavras ruins contra os seus filhos. Repreenda em nome de Jesus. Não fale palavras ruins contra ninguém. Meu filho, a minha filha é uma bênção, minha filha ela é inteligente, minha filha ela vai ser um excelente profissional. Palavras que edificam. Palavras que edificam. Comece a proferir palavras que edificam a tua vida hoje. Você é lindo, você é linda. Você é amado, filho amado do Senhor, filha amada do Senhor. Você é querido, você é querida por Deus. Comece a proferir isso para você mesmo. Diga assim, eu me sinto amado por Deus, eu me sinto amada por Deus. Deus cuida de mim, eu sinto o seu cuidado, eu sinto o seu amor. Comece a proferir palavras de bênção ao teu respeito. Comece a proferir palavras de bênção ao teu respeito. Ele colocou, e Deus não aponta as nossas falhas, Ele joga tudo no mar do esquecimento. Seja livre, Jesus já pagou todos os nossos pecados. Todos os pecados por nós, exatamente. Todos os nossos pecados já foram perdoados, mas nós precisamos proferir a Cristo, para que o efeito do seu sacrifício nos cubra e nos limpe de todo o pecado. Tudo está na palavra, gente. Tudo está no poder da palavra. Amém? Essa é a devocional de hoje. Essa é a mensagem de hoje. Vamos usar o nosso poder, o poder que Deus nos deu, o poder da palavra, para atrair coisas boas para nossas vidas. Já deu certo. Os teus planos, os teus projetos já deram certos. Amém, gente? Amém. Espero que essa palavra ela tenha falado ao teu coração. 7:30. Quero fazer um convite. Normalmente eu não faço esse convite, mas eu quero fazer esse convite. Quem está aqui? Wagner, Josiane. Alguém quer confessar Jesus como Salvador da sua vida hoje? Alguém que ainda não tenha confessado, quer confessar Jesus como Salvador da sua vida hoje? A Bíblia diz que eu preciso crer no coração e confessar com a minha boca o poder da palavra. O poder da palavra, você tem essa escolha de receber a Ele como Salvador da sua vida. As situações, os problemas, eles não vão acabar. Mas pela palavra você vai ter o poder de mudar toda a situação na tua vida. Pela palavra você vai ter o poder de se conectar novamente com Deus. A Bíblia diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da presença de Deus. Mas somente através de Cristo nós podemos nos conectar com Deus. Mas para eu me conectar com Deus através de Cristo, eu tenho que reconhecer
que Ele é o Salvador da minha vida. E eu tenho que proclamar Cristo como Salvador da minha vida. É a única forma de eu me conectar outra vez com Deus. Então esse é o convite. Deixo aí, se alguém quiser entregar a sua vida, coloca aí nos comentários ou me chama no direct, fique à vontade. Amém, gente? Vamos tirar um print e depois a gente ora em nome de Jesus. Print, Viviane. Vai, print! Foi? Já tá falando. Meu Deus. Pronto, foi. Se foi. Se não foi, só amanhã. Amanhã é que dia? Quarta-feira. Gente, vamos orar em nome de Jesus, tá? Pai, te agradecemos por mais essa manhã, por mais essa devocional na tua presença. Te damos graças porque tu és bom o tempo todo, Senhor. Nos dá sabedoria para que possamos usar a nossa língua, usar palavras de bênção ao nosso respeito, da nossa família, de todos à nossa volta. Possamos ter sabedoria em Ti, Senhor, para lançar apenas bênçãos sobre nossas vidas. Nos perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas, Pai. Trabalha na vida de cada um que aqui está, no negócio, na família, em nome de Jesus. Amém, gente? Essa é a devocional de hoje. Não se esquece, compartilha com uma pessoa essa palavra. Nós estamos no movimento 100 por 1. Então a gente compartilha com mais uma pessoa e convida mais uma pessoa para estar aqui amanhã, 7h02, nessa devocional, tá? Beijo para vocês. Nos vemos amanhã aqui no Instagram. Tchau, gente.